Número 4, as obras reprovadas de Roboão. Ele causou a divisão das tribos. Roboão foi o causador da divisão das tribos após recusar o conselho dos anciões que diziam para que ele aliviasse o jugo que seu pai havia lançado sobre os israelitas. Tá bom? Salomão, até para acumular riqueza, fazer grandes edificações, construir fortalezas, ele cobrava impostos muito altos. Mas Roboão preferiu o conselho dos mancebos que haviam crescido com ele, que diziam para que ele aumentasse esse jugo. Além disso, ele edificou altos. Ainda ficou essa herança ruim de Salomão, porque Salomão, como ele casou-se com muitas mulheres pagãs, a Bíblia diz que ele começou a edificar altos a diversas divindades. O que eram esses altos? Eram altares normalmente elevados em montanhas, né, que eram feitos em adoração aos deuses estranhos. E Roboão seguiu essa atitude de Salomão. Além disso, ele edificou estátuas e imagens do bosque, ou seja, a idolatria que Salomão iniciou, infelizmente, ela vai ser mantida. O que Salomão tinha de bom, Roboão não tinha. O que Salomão tinha de ruim, infelizmente, Roboão manteve. E número 4.4, haviam rapazes escandalosos. Rapazes escandalosos eram o que os cananeus chamavam de prostitutos sagrados. Eles faziam parte do culto a Baal. Cada vez que um cananeu cultuava Baal no templo, eles deveriam ter relações sexuais com esses homossexuais. E isso vai se tornar comum no reino de Israel, no reino de Judá, principalmente no reino do sul. Então Roboão, ele não seguiu o exemplo de Davi, tá ok? E vai seguir o exemplo de Salomão, tá ok? Infelizmente, a queda de Israel será considerável. Salomão, apesar de ter se tornado idólatra, no período do seu reino, Israel continuou crescendo. Mas agora, no período de Roboão, infelizmente, o reino vai cair muito. As obras aprovadas. Obedeceu à voz de Deus quando lhe falou através de Semaías, homem de Deus, exortando a não fazer guerra ao reino do norte. Então, Roboão, quando houve a divisão do reino, ele ameaçou fazer uma guerra, invadir o reino do norte. E é claro que ele tinha maior riqueza, então provavelmente ele tinha já um exército organizado, enquanto o reino do norte estava se organizando. Se ele fizesse isso, provavelmente ele levaria vantagem nessa guerra. Mas o profeta exortou a ele não se envolver numa guerra, porque era povo de Deus contra povo de Deus. Tá ok? É como nós vemos uma guerra aí entre igrejas contra igrejas. Infelizmente nós vemos na internet, às vezes aí, pastores, né, um chamando o outro de... usando termos chulos, né, para descrever outros pastores, chamando de fariseus e outras coisas. Né? Então, esse tipo de guerra, pelo menos, Roboão, ele evitou. Uma invasão ao norte, naquele momento, seria catastrófico para o norte. Profetas do seu reino, teve 2 profetas, Semaías e Ido. Nesse momento, nós ainda não temos nenhum profeta literário, nenhum profeta que escreva algum livro. Tá bom? Todos os profetas que tem até esse período, desde Samuel mesmo escreveu um livro, mas escreveu um livro contando história, sem ser um livro das suas profecias, vamos assim dizer. Ele era um profeta também. Nos dias de Davi, Natã, por exemplo, não escreveu, tá ok? E aqui também nós ainda não temos nenhum profeta literário. Os profetas literários começarão mais à frente.